E aí, gente, como vocês estão nesse feriado no meio da semana, que é tão bom pra gente dar aquela desconectada, né? E sair um pouco do piloto automático. E eu tava aqui refletindo, né, sobre esses 68 dias que eu já estou. Olha só, 68 dias, parece que foi ontem. E tanta coisa aconteceu, tantas coisas eu desenvolvi de bom em mim, tantas coisas foram eliminadas, tantas coisas eu estou eliminando, tantas coisas eu estou aprendendo e tantas coisas eu estou me reconectando novamente, porque a gente tem às vezes o hábito de deixar coisas que são relevantes na nossa vida de lado e colocamos outras que não fazem muito sentido, né? Simplesmente porque a gente não está pensando para fazer, a gente está simplesmente nos deixando levar, vivendo no piloto automático. E aí quando você se reconecta, quando você entra numa imersão como essa, você fica muito mais introspectiva, aí você começa a perceber as coisas e volta a fazer o que precisa. E é muito engraçado como, né, você se colocar nessa posição, se colocar nessa condição de se desafiar, de entrar numa imersão, o quanto é grandioso, e não é demagogia, não tô falando porque, todo ano eu faço, não, é porque simplesmente cada ano que eu faço é um melhor que o outro, né? Eu aprendo, eu desenvolvo. É incrível como a gente passar por esses processos nos faz evoluir de uma forma assim estupenda, né? Você fica muito mais forte, você fica muito mais. Você silencia mais, você não reage mais, você fica totalmente introspectivo. É muito bom e, né, mais uma vez eu vou falar aqui para vocês, só façam. Façam pela vida, por tudo que vocês têm de mais precioso, que é a sua experiência aqui. Façam que vocês não vão se arrepender. Vocês vão viver uma experiência genial, uma experiência fora da curva, pode ter certeza. E o mais interessante de você ficar muito mais forte, né, diante dessa mudança, desse caminho que você está seguindo, é você entender o quanto a sua mente, quanto o seu desenvolvimento mental e espiritual, ele fica muito mais forte, muito mais conciso. Eu estava vendo um estudo hoje que as mulheres, após os 30 anos, elas têm uma tendência muito grande a ter surtos psicóticos, elas têm uma tendência a entrar em depressão, elas têm tendência a tomar medicação tarja preta. Tudo isso por quê? Porque a mulher assume um papel muito grande, a mulher toma muita responsabilidade para a vida dela. A mulher, ela tem assumido um papel que não é dela, por quê? Porque ela não foi ensinada a ser mulher de fato, de verdade. Ela foi ensinada a se defender. E essa defesa está adoecendo as mulheres, infelizmente. Então, é um caso para se pensar com muito cuidado e muito carinho. E é tão bizarra essa estatística, gente, que não é assim, são 70% das mulheres da faixa dos 30 até o final da vida que estão passando por isso. E os homens é uma taxa muito mínima. Por quê? Porque, infelizmente, né, não são todos, não estou generalizando aqui, muitos homens estão acostumados a lidar com mulheres fortes. Então, eles estão ficando fracos e, para eles, a responsabilidade acaba ficando menor. Eles não tomam a responsabilidade para a vida deles, tendo em vista que eles acabam tendo muito mais saúde mental do que a mulher por não estar se preocupando como a mulher deveria. Não que os homens tenham que tomar isso para a vida deles e ficarem doentes mentais. Não, não é isso. É porque a mulher tomou muito para a vida dela. Ela não teve com quem dividir os problemas, as situações. Então, por isso que ela acaba tendo um sofrimento maior. E o homem, ele não tem essa mesma sensibilidade da mulher. Ele acaba tomando isso com muito mais naturalidade que a mulher, né? Porque, infelizmente, quando acontece problemas de diversas ordens na vida de um casal, né, de uma família, a mulher, ela acaba sempre tomando a dor. É claro que isso acontece com homens também, isso acontece, o inverso também acontece, né, gente? Mas eu tô falando aqui sobre o estudo. Então, mulheres, prestem atenção em vocês. Mulheres, invistam na vida de vocês, cuidem do corpo de vocês, cuidem da mente de vocês, cuidem da alma de vocês e percebam as coisas como elas vão acontecendo sorrateiramente. Quando você se dá conta, você já está num estágio avançado de depressão, você está à beira de ter um surto, você está num estado de risco enorme, não consegue cuidar de mais ninguém, muito menos de você. Então, presta atenção agora, enquanto você tem total lucidez das coisas.
Faça por você e para você. E o que acontece, gente? Os problemas mentais, os problemas de depressão, seja de que ordem for, que acabam mexendo com o nosso cognitivo, com a nossa percepção, eles vêm sorrateiramente. As pessoas não percebem que está acontecendo. Porque ela já está acostumada com a rotina do dia a dia, o barulho, os barulhos, então de repente ela grita, ela chora, ela tem os picos emocionais, então a pessoa vai achando que isso é normal. E de repente aquilo explode e ela entra num estado e num estágio emocional tão avançado que ela se perde. Muitas pessoas precisam ser internadas, outras pessoas elas têm oscilações de humor, elas têm oscilações de estados psíquicos, ora ela está bem, entre aspas, horas ela está com o pico totalmente elevado, então surta, grita, enfim, acontece vários tipos de... E essas situações acontecem em vários graus, vários níveis, e as pessoas não estão se dando conta que elas precisam ter total cuidado, precisam sim fazer terapia, precisam sim passar no psiquiatra, precisam entender sim que estão doentes, mas sobretudo precisam se olhar, precisam se perceber. Porque não é só sobre, depois que tudo isso aconteceu, você buscar ajuda e ter que ficar sendo medicado. É sobre você olhar agora, enquanto é tempo, e se perceber, e silenciar, entender que você é uma consciência, você não é a mente. Você não pode deixar o seu estado mental se aflorar e os gatilhos tomarem conta da sua vida. Você precisa notar que está acontecendo algo de errado e buscar ajuda enquanto é tempo, para que o teu processo não seja longo, para que o seu processo seja muito rápido de se resolver. Você tem total condição de resolver isso no primeiro estágio. Depois que o corpo adoeceu, o processo fica um pouco mais demorado. Então, cuida agora, perceba-se agora. Perceba-se agora, a vida é agora. Então, se você está passando por uma situação, seja ela qual for, coloca você sempre em primeiro lugar. Não se prive de nada, não fique em situações de risco, não se coloque em situação aonde você não tem condição física, mental e espiritual para resolver. Cuide de você em primeiro lugar. Saia de todo e qualquer lugar que está tomando o teu cerne, que está acabando com a tua saúde mental. Saia, porque o teu corpo já está te avisando, o teu espírito está te avisando e você não está se dando conta. E quando a corda estoura, muitas vezes não dá tempo. Então, por isso eu falo, gente, cuida da mente, cuida de você, cuida da sua alma. Não deixa que nada e nem ninguém atrapalhe o teu caminho. Saia enquanto é tempo. De repente você está em situações que você não entende que está te fazendo mal. E aquilo só vai agravar mais e mais. Então, toma as rédeas da situação. Aproveita, busca ajuda. Tem muita situação que é fácil de resolver e tem situação que é um pouquinho mais complicada, que você vai precisar de uma ajuda mais séria. Mas faça por você e para você. Então, por isso que eu nunca deixo de fazer o desafio, gente. Porque a gente passa por várias situações na vida. A gente toma decisões erradas no meio do caminho. Quantas vezes eu tomei decisões erradas e ainda tomo, sabe? Por deixar que muitas vezes os gatilhos emocionais, as intempéries da vida me pegam por um lado. Mas tá tudo bem. O importante é que eu desperto no meio do caminho. O importante é que eu tomo ciência de que algo está acontecendo e eu preciso reformular a minha rota. E é isso que eu faço, é por isso que eu sempre estou me desafiando, por isso que eu estou sempre em alerta. É o que eu tenho dito para vocês, estejam conscientes, porque é isso que nós somos, consciência. E quando a gente permite que a mente jogue os seus gatilhos, a gente fica vivendo em estado mental, vivendo a realidade dos olhos. A vida é muito clara, gente. A vida é implacável, ela não mente. Se você diz que acredita em algo, mas está vivendo completamente diferente, você não está sendo consciente. Você está sendo mental. Você está vivendo aquilo que de fato você acredita, aquilo que foi imposto, não aquilo que está na sua essência, aquilo que de fato você escolheu desde sempre para a tua vida. Pare e pensa nisso. Se tiver diferente disso, o teu corpo vai falar. Você vai sentir, seja no coração, seja na mente, seja em qualquer parte do teu corpo, ele vai falar, porque o corpo fala. E se tem algo incongruente, você não está sendo...
você está sendo mental o tempo todo. Então, vamos despertar, vamos olhar para dentro de nós, vamos cuidar dessa matéria e deixar com que a consciência fale por nós sempre. Vira essa chave. É isso, não precisa buscar nada além daquilo que está dentro de você, que é seu estado de ser, que é único e verdadeiro direcionamento real da sua vida, é a sua bússola real, é a sua consciência. Quando você está alinhado a isso, você está alinhado a tudo, a Deus, a tudo aquilo que você acredita. Então, olha para frente, não deixa que nada atrapalhe o teu campo, não deixa que nada diminua você. Esteja ciente de que você é consciência e vai viver a sua história, a sua vida e vai manter o teu equilíbrio, que isso é o mais importante para você continuar aqui nessa experiência. Tá certo, gente? Ótimo feriado e vai viver a sua história agora. Tá bom? Um grande beijo.